E agora, em linha direta com a Justiça, estamos recebendo o Procurador de Justiça do Ministério Público, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, doutor Roberto Oliviano. Como é que vai, doutor Roberto? Seja bem-vindo a mais um Linha Direta com a Justiça, aqui pela Rádio Bandeirantes. Grande alegria estar com você, Pedro Campos, e com os internautas e todos que acompanham aqui a Rádio Bandeirantes. Um dos grandes assuntos da semana, projeto de lei das fake news. Eu queria muito ouvi-lo a respeito do projeto e também da repercussão que nós tivemos a respeito do não encaminhamento, né, do projeto para votação na Câmara Federal pelo presidente Arthur Lira, depois de um próprio pedido do relator, porque não houve acordo dos líderes para chegar até um texto que pudesse ser aprovado. Doutor Roberto. Bom, Pedro, esse é um assunto que nós poderíamos ficar aqui o programa inteiro debatendo e, na verdade, nós temos muitos assuntos para a gente conversar hoje. O que eu penso que seja importante enfatizar aqui é o seguinte, Pedro. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que as mentiras, as fake news, as notícias falsas, elas são produzidas, espalhadas, disseminadas de maneira muito ampla. E quando se produz uma notícia falsa, quando essa notícia falsa é espalhada, é disseminada, existe um grande dano à sociedade. Essa enganação através da notícia falsa, ela é altamente prejudicial e é muito ruim que nós não tenhamos ferramentas para punir, para coibir esta mentira, que a mentira fique absolutamente impune. Então, é muito importante colocar isso logo de cara, porque, como você bem apresentou o tema para a discussão, é um PL que diz respeito ao tema fake news, para que as fake news não sejam produzidas e espalhadas impunemente. Houve esta proposição, no entanto, o grupo que se opõe a isso, o grupo que resiste à aprovação deste projeto, o redenominou como PL da censura, né? E é importante que se perceba aí estas denominações e contradenominações, elas dizem respeito às maneiras diferentes de enxergar as coisas. Não é bem assim, porque você coibir a distribuição de conteúdo falso é bem diferente de você censurar, de você inibir a liberdade de expressão, né? Inibir a liberdade de expressão é você não permitir que as pessoas exerçam o seu direito de expressão. Lógico que ninguém quer a censura, mas também, será que é razoável que as pessoas criem conteúdos falsos, espalhem conteúdos falsos impunemente? A grande questão é como fazer este controle, né? Havia, inclusive, nessa discussão, a ideia de você ter uma plataforma, de você ter um instrumento, não é plataforma, um instrumento de regulação, né? Um ente regulador. E esse ente regulador acabou sendo retirado do projeto. A meu ver, o grande problema, Pedro, que nós tivemos em relação a essa discussão foi o uso do expediente da urgência de votação. Quando você usa a urgência de votação, você sacrifica a maturação dessa discussão e acaba acelerando ou precipitando o desfecho de uma situação sem que ela esteja devidamente discutida, debatida, sem que você tenha uma conclusão amadurecida envolvendo a toda a sociedade. E essa conclusão não estava devidamente amadurecida. Não havia uma fórmula adequada para você lidar com esta situação da disseminação das mentiras. Então, a coisa não se encaminhou adequadamente. O governo percebeu que, possivelmente, se colocado em votação, perderia essa discussão e, por isso, foi retirado de pauta. Então, na minha opinião, Pedro, esse assunto precisa ser
discutido com mais profundidade, ouvir especialistas, encontrar uma fórmula de coibir a disseminação de conteúdos falsos, tendo-se a possibilidade de um ente regulador para que nós não tenhamos o risco justamente de termos o instrumento da censura, né? É muito importante que nós estejamos atentos a isso. Coibir disseminação de conteúdo falso, sem sombra de dúvida, mas também que não tenhamos, de outro lado, a censura, que não é algo desejável. Então, conter este ânimo de rotular essa questão, mas também não permitir impunemente a disseminação de conteúdo falso, porque, sem sombra de dúvida, as fake news são um verdadeiro veneno para a democracia. Muito bem, doutor Roberto. Em relação a esse órgão regulador, né, isso foi retirado do texto numa das composições tentadas pelo relator, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e a preocupação que se tem hoje no Brasil é que não há um caminho no mundo já estabelecido e pacificado nesse tema, que é preciso combater esse mundo de notícias falsas. Nós que trabalhamos com informação aqui na Rádio Bandeirantes, sentimos isso na pele, né? Precisamos, muitas vezes, parar a programação para explicar uma notícia que está sendo disseminada da maneira errada, não é uma notícia verídica, e com os nossos mecanismos aqui de checagem das informações e o nosso profissionalismo jornalístico, temos que colocar, muitas vezes, a bola no chão, mas vemos uma onda crescente que precisa ser controlada. O problema é saber como fazer isso sem ferir a liberdade de expressão e também as garantias que são trazidas pela Constituição a respeito da liberdade de manifestação, né, que o cidadão tem de ter. Qual é a responsabilidade dos grandes conglomerados de tecnologia, né, as chamadas Big Techs, nesse assunto, e o que eles estão fazendo aí que pode estar prejudicando esse debate, hein, doutor Roberto? Muito bem colocadas as suas palavras, Pedro, de muita substância, profundas. Você tem toda a razão ao trazer isso. Realmente não é um caminho fácil, é um caminho complicado, as Big Techs têm a sua responsabilidade. Nós precisamos realmente encontrar um caminho apropriado, que não é algo simples. Esse é um problema, um dilema mundial, sem sombra de dúvida. Eu penso que nós precisamos nos valer do cientificismo, né? Nós precisamos nos valer de soluções inteligentes, estratégicas, de soluções que busquem o conhecimento científico. Por exemplo, nós tivemos, durante a pandemia, Pedro, o apagão de dados referentes a informações do número de pessoas doentes, do número de óbitos em relação à pandemia, e o Brasil encontrou um caminho através das informações das secretarias de saúde dos estados, e, a partir daí, os veículos de comunicação formaram um consórcio e conseguiu-se encontrar uma fórmula brasileira para garantir a liberdade, o acesso à informação, e assim o Brasil gerou uma perplexidade mundial ao garantir este acesso à informação, mostrando os números da pandemia. O Brasil é um país pioneiro, por exemplo, em matéria de vacinação, país campeão mundial em capilaridade da vacinação, com um sistema eficiente. Nós somos brilhantes em várias coisas, e eu penso que um bom caminho, Pedro, é a busca no mundo da ciência, o cientificismo, o mundo acadêmico, os grandes especialistas, conhecedores do tema da comunicação a nível científico. Nós não podemos, sem sombra de dúvida, ter uma lógica negacionista. O negacionismo, ele nos conduz às trevas. Nós precisamos nos munir do conhecimento científico, do conhecimento objetivo, do estudo a respeito disso. Se nós buscarmos esse conhecimento, os grandes estudiosos, grandes especialistas,
Nós temos, por exemplo, uma organização que é seríssima no Brasil, como a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que reúne grandes cabeças, grandes profissionais e outras organizações que reúnam estudiosos da comunicação. Podemos reunir essas pessoas e encontrar caminhos interessantes para construir este ente que possa mostrar um caminho para esta regulação. É lógico que é um caminho a ser construído. O mundo não conseguiu elaborar a melhor fórmula. As Big Techs têm, sim, sua responsabilidade. É fato notório que fizeram um lobby contrário ao projeto, né? Tem os seus interesses corporativistas em relação a isso, e nós precisamos saber também lidar e proteger os nossos interesses. As Big Techs têm sua responsabilidade, não podem ser um território que não está sujeito à responsabilidade legal, não pode ser terra sem lei, não pode haver ali espaço para disseminação do ódio, não pode ser ali um espaço em que o crime reine solto, né? E que ali se dissemine o ódio, né? Eu quero lembrar que, por exemplo, durante a pandemia, no momento agudo inicial, a maior parte das nações do mundo celebrou um grande pacto contra a disseminação de fake news, e as principais nações democráticas assinaram este acordo. Quase todas as nações das Américas assinaram. Lamentavelmente, o Brasil não foi subscritor, juntando-se à Coreia do Norte, de Kim Jong-un, né? Juntando-se a Cuba, e o Brasil não quis se juntar às nações que se comprometiam a não disseminar fake news durante a pandemia para proteger a sociedade. É muito triste, é lamentável, porque ali havia um grande drama mundial, porque não se sabia como enfrentar o vírus Covid-19. Né? Existem situações em que o desconhecido ele se apresenta diante de nós como um desafio muito complexo a ser enfrentado. E nós precisamos procurar as melhores cabeças, reunir as pessoas e, com os conhecimentos se complementando, dar as mãos e procurar o melhor caminho. Por isso é que eu digo que houve uma falta de amadurecimento dessa discussão, audiências públicas, trazer as melhores cabeças para que nós possamos procurar o melhor caminho, né? E não cercear esse debate através da urgência de votação. O Brasil está adotando isso como um expediente que se naturaliza. Isso não é saudável do ponto de vista democrático, Pedro. Doutor Roberto Liviano, vai ter anistia para partido político, é? Espero que não, né? Espero que não. E é importante que a Rádio Bandeirantes, que tem uma história de luta pelo cidadão, se junte àqueles que estão resistindo a isso. O Instituto Não Aceita Corrupção, Transparência Internacional, Transparência Brasil, Transparência Partidária, Instituto Etos. Nós publicamos nota pública apontando a gravidade desta anistia global, a maior anistia da história, em que os partidos simplesmente, depois de um debate democrático no Congresso para a aprovação de leis eleitorais, os partidos simplesmente resolvem se auto-anistiar. A PEC 9 de 2023, Pedro, ela tem esse objeto, né? Há construções que são fruto de lutas de décadas para garantir espaço na política para mulheres, para negros, para falar de transparência necessária na prestação de contas, para tratar de financiamento da política, regras que dizem respeito a eleições limpas, regras que falam na competição limpa pelo voto. Tudo isso diz respeito às regras do direito eleitoral, né? Essas regras foram discutidas, construídas no universo do Congresso, sancionadas pela Presidência da República, e simplesmente vêm os partidos e querem uma anistia. Que tudo isso que foi construído dentro da liturgia democrática seja rasgado. Ou seja, o que eles querem é os otários
cumprem a lei. Os partidos estão acima da lei. Isso é inadmissível, porque isso significa que os partidos são colocados no patamar de deuses, aqueles que não se sujeitam à lei, aqueles que não se sujeitam à Constituição. Isto é a quebra do princípio da isonomia constitucional. Essa anistia é simplesmente a quebra da igualdade de todos perante a lei. Isto é a quebra da confiabilidade do nosso sistema jurídico. Isto é a quebra da segurança jurídica do país. É a quebra da confiabilidade do Brasil perante o mundo, né? É inadmissível que nós tenhamos essa anistia, que, na verdade, já houve uma anistia em abril do ano passado, e agora os partidos querem instituir a naturalização das anistias. É necessário que se respeitem as regras do jogo, se respeitem as regras aprovadas no Congresso democraticamente, sancionadas pela Presidência da República, e que não se vire à mesa como algo normal, razoável, né? É necessário respeitar as regras do jogo. Anistia que vira à mesa, que dá tapa na cara do povo, não. Isso é um desrespeito à sociedade, é um desrespeito à Constituição, é um desrespeito à cidadania. Portanto, esta anistia é absolutamente vergonhosa, inaceitável, e nós que assinamos esta carta aberta, nós que assinamos essa nota pública, conclamamos a Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes, a se juntar a nós nesta cruzada. Já disse o grande histórico ativista Martin Luther King. O grito dos maus, ele é normal, ele é previsível, ele é sabido, conhecido. O problema é o silêncio dos bons. Os bons não podem silenciar. A Rádio Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes, precisa gritar. Quem percebe a gravidade disso não pode silenciar. Nós temos que gritar, nós temos que constranger aqueles que querem esta anistia grotesca, pavorosa, inaceitável do ponto de vista da cidadania. Caso Tiago Brenan, hein, doutor Roberto Oliviano, também na ordem do dia, aqui na pauta da Rádio Bandeirantes, depois de muitas denúncias, a operação que foi buscá-lo lá no exterior, ele está preso em São Paulo, já passou por audiência de custódia. O que o senhor vislumbra, tem de informação, tem aí de também esclarecimentos para a nossa audiência sobre o que a legislação brasileira pode trazer, sendo acoplada ao desejo da sociedade de justiça nesse caso? Bom, o senhor Tiago Brenan, todo mundo pôde acompanhar e soube destas questões todas. Ele é acusado em diversos casos que envolvem abusos sexuais contra mulheres, casos de estupro, casos diversos. O senhor Tiago Brenan, ele é um indivíduo de família abastada do Recife, e ele se portava de maneira absolutamente prepotente, arrogante, portador de várias armas, e estava fora do Brasil, se posicionando como um indivíduo também à margem da lei, um indivíduo que não poderia ser alcançado pela lei. O caso ganhou grande repercussão nacional e internacional, e foi determinada a sua extradição. Ele foi preso no Oriente Médio, a sua extradição foi determinada, ele foi transportado para o Brasil, chegou ao Brasil, e a verdade é a seguinte: ninguém se pode considerar inalcançável, intocável pela lei. Nem aqueles que estão em continentes distantes, que pensam que jamais serão atingidos pela lei, né? Essa atitude arrogante, prepotente do senhor Tiago Brenan agora deram lugar a um indivíduo que está dentro do sistema prisional brasileiro, né?
e que terá que responder aí a todos os processos, à medida que os primeiros casos foram publicizados, outras vítimas que foram agredidas pelo senhor Tiago Brenan, ao reconhecerem nele a figura de um agressor, reconheceram que ele havia praticado outros crimes. Portanto, a partir do momento em que ele está preso aqui no Brasil, Pedro, e quem está nos acompanhando, ele pode ser responsabilizado por todos esses casos. Seria muito difícil, para não dizer impossível, que, estando no Oriente Médio, essa responsabilização acontecesse. Estando no Brasil, os processos criminais eles poderão ter o seu curso, ele poderá ser processado, poderá haver efetivamente o andamento normalizado desses casos, as sentenças poderão ser proferidas e ele poderá finalmente ser punido e poderemos ter aí a reversão daquele sentimento ruim, amargo, da impunidade que nenhum de nós quer, né? Impunidade em relação a estas práticas criminosas é absolutamente inaceitável, abominável. Né? O crime ocorre, deve haver o devido processo, ele tem, obviamente, o direito à ampla defesa, não há que se falar em condenação antecipada, ele tem o direito à ampla defesa, deve-se estabelecer o devido processo legal, tem o direito de ser assistido por advogado, e aí, ao longo da análise dos casos, vai apresentar a sua versão a respeito de tudo isso e cada caso vai ser examinado individualmente e demonstrada a sua responsabilidade, depois de produzida a prova em juízo, vai se verificar se a prova reunida for a prova necessária para demonstrar a sua responsabilidade nos casos, ele poderá, então, ser punido, responsabilizado em relação a estes casos, depois do devido processo legal, poderá recorrer, e se essas decisões se tornarem definitivas, poderá, então, cumprir as penas se for efetivamente condenado. Ou seja, torna-se agora viável a responsabilização do senhor Brenan por todos esses fatos que foram assinalados em relação a ele. O Instituto Não Aceito Corrupção e a editora Mackenzie estão lançando A Corrupção na História do Brasil, segunda edição ampliada. Queria que o Dr. Roberto Oliviano fizesse o convite aí a respeito do lançamento dessa obra, quando vai ser, do que se trata. Conta para a gente aqui no programa, doutor. Na verdade, duas obras, Pedro. Nós temos muita honra, muita alegria de falar. Eu agradeço a sua chamada em relação a isso. Agora, no próximo dia 15 de maio, será uma segunda-feira, das 19 às 22 horas, teremos um evento de lançamento de 2 livros do Instituto. O primeiro é esse que você mencionou, Corrupção na História do Brasil, segunda edição ampliada, porque tivemos aí o episódio dos 200 anos da nossa independência e nós resolvemos, portanto, ampliar e atualizar a obra que havíamos lançado em 2019 para os 200 anos da independência. Esse é um livro que foi coordenado por mim e pela professora Rita Biazon, que é a nossa coordenadora do Núcleo de Pesquisas do Instituto. Ele contém, agora com os novos capítulos, 17 capítulos, com grandes nomes da intelectualidade brasileira, como Heródoto Barbeiro, como Guilherme Casarões, como Schuller, como tantos e tantos nomes de ponta, né? A professora Rita Biazon, Júlio Marcelo de Oliveira, Davi Lago, em que nós examinamos a corrupção ao longo da nossa história, desde as nossas origens até os tempos atuais, uma linha do tempo e tudo aquilo que ocorria no Brasil em matéria de fraude, em matéria de corrupção. Então, nós teremos aí um autógrafo coletivo com os autores da obra, no dia 15 de maio, Zé Álvaro Moisés também, que fala sobre a corrupção no período
da ditadura militar, no dia 15 de maio, no Mackenzie, né, aqui na Consolação 896, e será uma grande alegria para nós termos vocês presentes lá nesse coquetel de lançamento e autógrafo coletivo desta obra. O segundo livro, 12 Leis Fundamentais de Combate à Corrupção. Essa é uma obra nova, também coordenada pela professora Rita Biazon e por mim. São, na verdade, 12 leis fundamentais para o combate à corrupção. Bruno Bertani, que é um dos fundadores do Instituto, designer, fez essa referência em relação à figura mitológica de Hércules, os 12 trabalhos de Hércules. Então, o subtítulo Hércules em Terras Brasileiras. Então, nós destacamos 12 diplomas legais que são extremamente importantes no enfrentamento à corrupção no Brasil. Então, em cada um dos 12 capítulos, fazemos uma análise da história de cada uma dessas leis, dos casos importantes em que essas leis foram fundamentais para o enfrentamento da corrupção, desse histórico todo, do uso concreto dessas leis. Então, para quem trabalha no enfrentamento da corrupção, para quem tem curiosidade em relação à temática da corrupção, esse tema que nos desafia todos os dias, para os jornalistas, o André Guilherme, por exemplo, jornalista do Valor Econômico, também um dos capítulos aqui da corrupção na história do Brasil, está conosco, entre tantos e tantos nomes fundamentais da intelectualidade brasileira, estão conosco nessas duas obras. Será uma grande alegria, então, dia 15 de maio, segunda-feira, das 19 às 22, lá no Mackenzie. São duas obras que foram publicadas, estão sendo publicadas em parceria pelo Instituto Não Aceito Corrupção, junto com a editora Mackenzie. Lembrando que o Instituto acaba de ser admitido junto à OEA, como organização não governamental, por sessão que foi recentemente realizada, para nossa alegria, nossa honra, nosso orgulho. Então, 15 de maio, inclusive você, Pedro Campos, né, nos honrará muito se puder estar presente lá no coquetel. É das 19 às 22, cada um vai no horário que puder, né? Temos autores, inclusive, de outros lugares do Brasil, como a colega Fabiana Zamalua, de Goiás, o Rodrigo Maziero, de Minas Gerais, a Cibele Benevides, que é desembargadora federal, né? O Silvio Marques, colega brilhante do MP de São Paulo, com uma folha de serviços corrida importantíssima, Marcelo Mendrone, muita gente bacana aí colaborando nesses dois livros, que com certeza, até como cultura geral, serão leituras muito interessantes para vocês. Perfeito, viu? Parabéns, viu, doutor Roberto Liviano? Aí fica, então, aqui o convite para o nosso ouvinte, né, e a informação a respeito da divulgação dessas duas obras, Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Roberto, muito obrigado pela presença no programa hoje aqui, discutir com a gente, debater, trazer informação, explicações. Esse é o Linha Direta com a Justiça, que está no ar há mais de 23 anos aqui pelas ondas da Rádio Bandeirantes, que completou nesse fim de semana 86 anos de vida. Então recebemos aí com muito carinho aí os seus ensinamentos sempre aqui no programa. Dr. Roberto Liviano é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Ele volta numa próxima edição em Linha Direta com a Justiça. Um grande abraço para o senhor, até a próxima. Parabéns à Band pelos 86 anos, que o Linha Direta tenha vida longa, continue trabalhando para garantir informação à cidadania. É uma grande honra, uma grande alegria, orgulho para nós podermos contribuir, ainda que minimamente, aqui dentro desse espaço, sob a condução sempre inteligente, atenta, dinâmica, culta, do nosso querido Pedro Campos, nosso grande comandante. Forte abraço a você e a todos que nos acompanham aqui. Até a próxima.